Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Thiago Reis Oliveira Guimarães e esse é o canal Metodologizando. Solta a vinheta. Como vocês puderam ver lá no hashtag tema do vídeo, lá no @canal Metodologizando no Instagram, nós vamos trabalhar com o conceito de hipótese. O que significa hipótese? Qual a importância dela para qualquer pesquisa científica? Então hoje a gente vai desenvolver um pouquinho, continuamos a partir do texto Fundamentos de Metodologia Científica, livro das professoras Lacatos e Marconi, edição de 2003. Beleza? Então vamos lá, olho aqui na tela. Vou colocar para vocês uma definição que para mim é muito cara do capítulo 6, que trata de hipótese no livro das professoras, que é o seguinte: para Bunge, 1976, página 255, a ciência impõe 3 requisitos principais à formulação das hipóteses. 1. A hipótese deve ser formalmente correta e não se apresentar, entre aspas, vazia semanticamente. 2. A hipótese deve estar fundamentada, até certo ponto, em conhecimento anterior. Caso contrário, volta a imperar o pressuposto já indicado de que deve ser compatível, sendo completamente nova em matéria de conteúdo, com o corpo de conhecimento científico já existente. 3. A hipótese tem de ser empiricamente contrastável, por intermédio de procedimentos objetivos da ciência, ou seja, mediante sua comparação com os dados empíricos, por sua vez controlados tanto por técnicas quanto por teorias científicas. Vamos a isso. A primeira característica tratada é de que a hipótese deve ser formalmente correta e não se apresentar vazia semanticamente. Por quê? Porque a hipótese nada mais é do que um enunciado que deve ter um caráter de verificabilidade, plausibilidade e coerência interna e externa, capaz de apresentar um caminho para a pesquisa. O que significa isso? É que é por meio da formulação de uma hipótese que nós conseguimos apresentar ao leitor da nossa pesquisa e a nós mesmos de que maneira nós pretendemos, de que ponto de partida nós vamos. Então, quando nós formulamos uma hipótese, nós estamos afirmando que, diante de um determinado tema, a partir de um determinado problema, nós imaginamos que algo vai acontecer. Então, é um enunciado plausível e verificável, coerente interna e externamente. Coerente internamente, ou seja, com a lógica interna, e externamente, portanto, guardando coerência com conhecimentos já construídos e com experiências da empiria. Percebem? Então, uma hipótese é este enunciado plausível, coerente e verificável sobre a partir de um determinado tema e tendo como recorte um determinado problema. Nós vamos voltar tanto ao conceito de tema quanto ao conceito de problema hoje. O ponto 2 é: a hipótese deve estar fundamentada até certo ponto em conhecimento anterior, ou seja, não se constrói via de regra uma hipótese do nada, porque para que se construa um enunciado plausível e verificável, ele tem que partir de algum lugar. Então, normalmente de conhecimento prévio, muitas vezes do próprio conhecimento científico. Então, como a gente vai ver mais à frente, muitas vezes de uma própria teoria é possível se deduzir logicamente hipóteses que podem ser testadas. Como a gente viu nos outros vídeos, uma característica da ciência de uma forma geral é que as suas proposições têm que ser testáveis, elas têm que ser submetidas a testes de falibilidade, elas precisam ser verificáveis. Percebem? Então, para que elas possam guardar essa coerência externa e interna, a hipótese precisa estar fundamentada, ancorada em conhecimentos anteriores, especialmente os conhecimentos científicos que sedimentam um determinado campo do conhecimento, mas não só. E 3, a hipótese tem de ser empiricamente contrastável. Então, uma hipótese ela precisa ser verificada. Para ser verificada, ela tem que ter um mínimo de plausibilidade no sentido de uma conexão mínima com a realidade. Se uma hipótese ela não é empiricamente contrastável, verificável, testável,
ela é vazia de sentido, porque uma hipótese ela só tem serventia para servir como um ponto de partida, uma proposição sobre o qual vai se verificar se guarda a coerência e se tem respaldo empírico, ou se não, e ela precisa ser reformulada para servir como um ponto de partida melhor. Percebe? Agora vamos fazer uma diferenciação em relação a dois conceitos que eu trouxe mais cedo, que são os de tema e os de... Exatamente. Quem falou problema acertou. O que é tema? Tema, segundo as professoras Lakatos e Marconi, nada mais é do que um assunto sobre o qual se quer tratar. Então, por exemplo, eu quero estudar questão de saúde mental nas prisões brasileiras. Esse é um tema. E dentro desse tema, nós podemos ter uma infinidade de problemas. Digamos que o problema que me interessasse de que forma o uso de medicamentos interfere na construção da subjetividade de mulheres encarceradas. Então eu tenho A, uso de medicamentos, B, mulheres encarceradas. Então eu tenho aqui dois fatos, duas variáveis, dependendo do tipo de pesquisa que se for mobilizar, o conceito aqui é diferente, mas nós temos dois fatos ou fenômenos que se relacionam numa lógica de se A, então B, não é? Em determinado contexto, que nesse caso é a prisão. Então essa é mais ou menos a formulação que se tem de um problema. Então, qual é a diferença entre tema, problema e hipótese? O tema é o assunto, certo? É o assunto mais geral, é um espaço mais aberto de conhecimento, um tema sobre o qual se pretende investigar. Tema, portanto, esse campo de conhecimento, esse assunto, né? Com um caráter mais genérico, mais aberto. O problema é um recorte, né? Uma colocação precisa e estruturada que indica aquilo sobre o qual se pretende olhar, não é? Então é um recorte do tema sobre o qual se pretende olhar, investigar. E do problema para hipótese, nós temos uma diferença principalmente entre interrogação e afirmação. A estrutura do problema e a estrutura da hipótese são muito parecidas na sua construção. A diferença é que, enquanto o problema é um questionamento, a hipótese é uma afirmação plausível, estruturada e verificável. Então, elas guardam principalmente essa diferença semântica, né? Enquanto uma é uma interrogação, a outra é uma resposta plausível, estruturada e verificável. Beleza? Agora eu queria trabalhar com vocês algumas fontes de elaboração de hipótese. Então, segundo as professoras Lakatos e Marconi, nós teremos pelo menos 8 possíveis fontes principais de elaboração de hipótese, ou seja, de onde se pode partir para a construção de hipótese. Obviamente elas falam no livro que não se reduzem a estas, que não são somente estas, beleza? Mas essas são uma sistematização de algumas das principais formas de pontos de partida para a construção de hipóteses. Então vamos lá. O primeiro é o conhecimento familiar, ou aquilo que é chamado pelas professoras de conhecimento familiar ou do senso comum. Então as vivências do dia a dia, as vivências internas das dinâmicas familiares, as microestruturas sociais, vamos chamar dessa forma, ou talvez aqui poderia até ser substituído por senso comum, porque elas utilizam essa categoria explicando no livro. Então, as vivências do dia a dia permitem, a partir da experimentação desse dia a dia, das vivências desse dia a dia, partir de determinados pontos, construir determinados pontos de partida que são as hipóteses de trabalho. E aí vamos ter uma infinidade de possibilidades. A segunda seria a própria observação. Então, através da observação de determinados fenômenos, nós podemos também chegar à construção de hipóteses, não é? Não só a partir dessas vivências e da análise dessas vivências, mas também da observação de determinados fatores, de determinadas situações que nós estamos vivendo diretamente ou não. A terceira fonte seria a comparação com outros estudos. Então, é muito comum quando a gente vai ler outras pesquisas, outros estudos, até de outras áreas do conhecimento, que a gente perceba que esses estudos podem servir como ponto de partida para nós problematizarmos alguma coisa, problema, e a partir daí elaborarmos uma hipótese de trabalho. Portanto, a hipótese ela tem uma importância central como ferramenta de trabalho científica, porque ela não só permite verificar
a sustentação de determinadas teorias, como qualificar outras teorias ou substituí-las, para servir como ponto de partida para rever teorias. Percebe? Então, outros estudos muitas vezes servem como essas bases para a gente poder construir hipóteses também. Uma quarta forma seria a dedução lógica de uma teoria. Tanto, como eu falei anteriormente, nós podemos, a partir de uma teoria, que é uma construção com sistematicidade lógica interna, apresenta determinadas formulações de categorização dos dados empíricos e das relações do dia a dia, enfim, de fatos do dia a dia. Então, isso é uma teoria, portanto, uma formulação com sistematicidade e logicidade interna que apresenta categorizações e elementos de síntese. E a partir desse conjunto, né, desse construto sistemático, é possível deduzir algumas hipóteses de trabalho a partir de um determinado problema de pesquisa, percebe? Você, a partir de todo esse construto, você pode, a partir de determinadas estruturas desse construto, dessa teoria, elaborar algumas hipóteses e até verificar se essa teoria se sustenta a partir daquele problema de pesquisa, em que sentido ela pode ser revista, confirmada, ampliada, ressignificada, né? Todas essas coisas que a teoria e os fatos eles contrastam entre si, como a gente viu no vídeo sobre fatos e teorias. A outra forma é a cultura geral na qual a ciência se desenvolve. Então, em meio à cultura de uma determinada sociedade, ou culturas, né, principalmente, então, em meio à cultura onde um determinado campo científico se desenvolve, aquele caldo cultural, vamos chamar dessa forma, pode servir de base para uma infinidade de pesquisas científicas e não só das ciências humanas. Então, a forma de comportamento das pessoas pode servir para estudos de psi ou estudos do campo das neurociências, enfim, e por aí nós vamos. Então, aspectos culturais, o caldo cultural de uma determinada sociedade é um prato cheio para a construção de hipóteses de pesquisa científica. Beleza? Indo para a sexta, nós temos analogias, e analogias muitas vezes com outros campos do conhecimento. Então, analogias são muitas vezes comparações feitas em relação a outros estudos, muitas vezes de outros campos do conhecimento. Então, como eu falei anteriormente, olhando para outro campo do conhecimento, não só você pode partir daquele próprio campo do conhecimento para construir hipóteses dentro daquele campo do conhecimento, temas daquele campo do conhecimento, como você pode utilizar conceitos ou estruturações teóricas daquele campo do conhecimento para poder construir hipóteses em relação à sua. Então, em diversos momentos da história da ciência, por exemplo, o campo da biologia, principalmente entre o século XIX e o século XX, serviu como base teórica de analogia para as ciências humanas, no período do que se chama positivismo científico, entre o final do século XIX e início do século XX. Então, isso aconteceu para diversas ciências. Então, por exemplo, um autor muito famoso na sociologia, que é Durkheim, ele fez analogia com uma série de elementos da biologia para poder construir conceitos como sociedade orgânica, sociedade mecânica e por aí nós vamos. Então, as analogias, de uma forma geral, são fontes importantes de construção de hipóteses de pesquisa. A penúltima que nós vamos tratar hoje é a experiência pessoal ou idiosincrática, ou seja, a partir das experiências vivenciadas pelas pessoas, elas também podem construir hipóteses de pesquisa, percebe? Então, as experiências, as vivências que cada pessoa tem na sua existência no dia a dia também servem. Então, não só as experiências em termos de construção de senso comum, mas as suas próprias experiências, a sua subjetividade pode servir de ponto de partida no acúmulo de suas experiências para construir hipóteses. Percebe? Isso não é tão incomum assim, é bastante comum. E, por fim, a última função, fonte de uma hipótese, a última fonte de uma hipótese seria casos discrepantes numa própria teoria. Então, muitas vezes, como a gente falou, a teoria ela pode servir de ponto de partida para deduzir logicamente desta teoria um determinado conjunto de hipóteses. Mas na própria teoria podem existir aspectos que, analisando no conjunto de dados empíricos, ou um conjunto de pesquisas mostradas anteriormente, perceber que naquela determinada teoria existem algumas incongruências. E é justamente a partir dessas incongruências que novas hipóteses de trabalho podem surgir, e muitas vezes devem surgir, para questionar esse construto e reformulá-lo, ressignificá-lo ou mesmo se desfazer dele. Beleza? Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Nós conversamos um pouco sobre o que significa hipótese, qual a sua importância para o campo científico, a diferença de hipótese para tema e problema e as principais fontes de construção de hipótese.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, por favor, curtir o vídeo, compartilhar para geral. Isso ajuda muito ao YouTube nos recomendar cada vez mais. Se inscrevam no canal, ativa as notificações para poder receber todas as vezes que tiver vídeo novo um aviso do YouTube. E é isso, gente. Vou ficando por aqui hoje. Um beijo. Tchau.